A gente vai criar um assistente para te ajudar em qualquer assunto que você quiser. Em qualquer assunto, tá bom? Então, assim, me diga um assunto que é do seu interesse e que você fala assim, olha, eu tenho tanto interesse nesse assunto que se eu tivesse um assistente pessoal, se eu tivesse um coach, né, nesse assunto, na minha carreira profissional, né, uma questão pessoal, iria me ajudar bastante. Me fala um tema. Direito constitucional. Beleza, direito constitucional. Existe algum tema específico dentro do direito constitucional que Não, você... no Não? geral, pessoal. Direito constitucional geral. Tá. Então, olha só. Você vai fazer o seguinte para mim. Você vai abrir primeiro o seu Chrome. Abra o seu Chrome para mim. Você tem o Gmail, não tem? Sim. Tem o Gmail. Então, você vai entrar no seu Gmail. Entra no seu Gmail só para saber que você está logado. Geralmente eu não uso muito o Chrome, não. Eu uso o Bing. Tá, mas Posso nesse abrir ele? caso, não, nesse caso eu vou precisar que seja o Chrome. Nesse caso eu Ok. vou precisar que seja o Chrome. A gente vai utilizar uma IA do Google. Muito bem. Ok. Perfeito. Logado. Tá bom. Entra no seu Gmail. Na Se tiver alguma caixa de coisa... entrada? Isso. Pode clicar naquelas bolinhas que tem ali, ó. Na verdade, eu quero... Clica naquelas bolinhas que tem ali, ó. Não, 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 não. Do lado da sua foto. Isso aí, nos aplicativos. Abre o Google Docs para mim. É o Google Docs que me interessa. Pode baixar? Baixa. Isso, documentos. Aí. Beleza. Você vai abrir um documento em branco. Beleza. Tá bom. Coloca no título lá em cima, tá lá escrito documento sem título. Coloca para mim direito constitucional. Só para a gente lembrar aí, né? O que a gente fez sobre isso. Tá. Muito bem. Dá um entendi aí. Perfeito. Abre uma nova guia. Abre uma nova guia aí para mim. Deixa eu sair por enquanto separadinha. Isso. Digita aí no Google aí, direito constitucional. No Google mesmo. Direito Tem constitucional. aqui, né? Isso. Então, aqui, olha, só para vocês terem uma ideia, tá? Uma pessoa que, sei lá, está fazendo concurso, né? Direito constitucional é uma matéria obrigatória, tá? Direito constitucional, direito administrativo e tal, para quase todas as áreas, independentemente se você é da área de direito ou não, tá? Eu sou engenheiro e fiz prova de direito constitucional também. Uma maneira que a pessoa pode fazer para buscar materiais sobre direito constitucional é ir no Google direto fazer essa busca que o Rogério está fazendo. Dá um enter aí, Rogério. Direito constitucional. E aí, quando a gente usa o Google dessa maneira, o que que a gente está fazendo? A gente está usando o Google como buscador, né? Então, no entanto, olha, o primeiro retorno que ele dá de fato é a Constituição do país, né? Que está ali, olha, no Planalto, né? planalto.gov.br. Abre aí, Luiz, por favor. Tem até uma notinha ali da Wikipédia também sobre esse assunto e tal. Então, alguém poderia dizer assim, olha, se ele está interessado em direito constitucional, é óbvio que a Constituição é uma fonte de pesquisa super importante para ele. Mas poderia ter também livros, poderia ter vídeos, poderia ter apostilas, né, com base nisso. Ele poderia até querer estudar direito constitucional do ponto de vista mais acadêmico. Né? Do ponto de vista mais acadêmico, o Luiz ele não ia buscar no Google direto. Ele precisaria de uma base de dados que tivesse um foco mais voltado para a academia. E o Google tem uma ferramenta para esse tipo. Abre uma nova guia e você vai buscar por mim por Google Acadêmico. Google Acadêmico. Eu vou dar uma pequena aulinha sobre Google Acadêmico, tá? Uma pequena aulinha. Cerca de 10 minutinhos, tá? Para te mostrar o potencial desse tipo de ferramenta. O que é o Google Acadêmico? Ele é uma ferramenta específica do Google que te permite encontrar trabalhos acadêmicos. Qual a diferença do Google geral? O Google geral é uma terra sem lei. Tá? É uma terra sem lei. Toda página pode ser indexada ao Google, você pode encontrar. O Google acadêmico é um pouco mais restrito. Né? São trabalhos, de fato, que podem ser artigos científicos, podem ser monografias, podem ser dissertações, teses, livros, estarão dentro dessa plataforma. Acesse aí para mim, Google Acadêmico. Quando você acessa, você vai perceber que a tela do Google Acadêmico é parecida com a tela do Google. Ora,
Mas isso já é esperado, é óbvio, não é? Até porque são duas ferramentas do próprio Google. E ali, a maneira com que você faz uma busca é bastante similar àquela que você faz no Google, né? Então, você pode buscar aí, por exemplo, por direito constitucional. Faça uma busca por direito constitucional, ele te dá até é, algumas sugestões, né? E aí, qual que é a diferença? A diferença é que quando a gente utiliza o Google Acadêmico, agora a gente não vai não vai encontrar mais, por exemplo, páginas de escritórios de advogados, né? Não são trabalhos acadêmicos. Então, olha, se hoje você está ali naquela fase em que você tem que produzir um trabalho mais acadêmico para uma UC, você tem que produzir o seu TCC, né? Lá para o seu curso e tal, o Google Acadêmico será a ferramenta a mais provável que você irá utilizar. Ah, professor, mas tem a biblioteca aqui da Anima que a gente usa. Gente, eu sei que tem. Só que o Google Acadêmico é muito mais atualizado que a própria biblioteca da Anima. E a Anima não tem culpa nenhuma disso. É simplesmente ela adquire um livro, hoje, que foi escrito em 2020, e que o pesquisador gastou 2 anos, 3 anos escrevendo aquele livro. Então, você vai estar lendo um livro hoje, se for um assunto que ele muda, né, dinâmico, com o passar do tempo, talvez você vai estar acessando um documento cujas informações que estão ali estão completamente desatualizadas. Então, o Google Acadêmico será uma ferramenta super importante para você. Mas é só isso? Não, é muito mais do que isso. Quando o Luiz Rogério ele fez uma busca por direito constitucional no Google Acadêmico, ele encontrou 1.170.000 resultados. Aponta lá, Luiz Rogério. Isso ali, ó. Né? Ele encontrou, então, 1.170.000 resultados. Olha, quando eu sou convidado para participar de uma banca, de um trabalho de TCC, um trabalho de graduação, né? De pós-graduação, mestrado, doutorado, o que for, e eu leio ali a introdução daquele candidato, daquela candidata, a primeira coisa que eu olho, logo na introdução, é as referências que ele usa, as citações que ele faz, são de trabalhos recentes? Por quê? Às vezes, a pessoa coloca no trabalho dela um trabalho muito antigo, sei lá, de 20 anos, de 30 anos. Se for um trabalho muito seminal, muito importante, muito relevante para a área, eu vou considerar. Mas agora, se como um todo, o TCC da pessoa só tem trabalhos que foram escritos há 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu vou me perguntar, será que esse tema ele é realmente relevante? Será que essa pessoa trouxe o conhecimento mais atual sobre esse assunto? Então, quando a gente trabalha no Google Acadêmico, a gente sabe que o Luiz Rogério não terá condições de ler 1.700.000 trabalhos sobre o direito constitucional. A gente sempre vai pedir que o estudante se concentre naquilo que há mais de novo sobre esse assunto. E aí, do lado esquerdo, você pode aplicar alguns filtros, não é? Então, por exemplo, ali no caso, a gente tem trabalhos que foram publicados a qualquer momento. Mas geralmente eu peço para os meus estudantes que concentrem em trabalhos mais recentes. E o que é mais recente? Essa é uma pergunta terrível, né? Na minha época ali do mestrado, o que era mais recente era o que tinha sido publicado nos últimos 5 anos. Então, ele poderia clicar ali no botão, por exemplo, período específico, clica lá em período específico, e dizer assim, olha, traga para mim somente os trabalhos que foram publicados a partir de 2019. Coloca lá 2019 e deixa aberto do outro lado. E deixa aberto, ou seja, 2019 até hoje. Tem que pesquisar. Era 1.700.000, agora caiu para 53 mil. Né? 53 mil. Tá bom, né, Luiz Rogério? Dá para ler, né? Então, ainda não. Ainda não, né? Então, Ainda não. isso. Às vezes, alguém vai dizer assim, poxa, é muita coisa ainda, eu quero coisas mais recentes ainda. Ele poderia dizer assim, eu quero trabalhos desde 2023. Clica lá no desde 2023. Não, lá em cima, só para fazer uma alteração. Ali, ó, tem uma opção lá desde 2000, tem lá. Ah, sim. Isso, Achei. exato. Caiu para 16.500, ou seja, desde o ano passado, né, até hoje, a gente tem aí 16.500 trabalhos sobre direito constitucional. E se fosse só nesse ano? Exato, exato, Amanda, eu vou assinar aqui também, vou lembrar. Ó, somente nesse ano, nós temos 24 mil trabalhos sobre direito constitucional. 24 mil trabalhos sobre direito constitucional. Às vezes, pessoal, é, por exemplo, eu não sei, eu acho que comentei com vocês, né, que eu escrevi um trabalho faz umas 2 semanas, e eu estou na final de um prêmio do Conselho Federal de Administração. Né? Eu escrevi um trabalho, tem pouco mais de 2 semanas que eu terminei, submeti, venci a etapa estadual e estou na final aqui. Tem um prêmio de 10 mil reais. No meu trabalho, na minha introdução, só tem trabalhos que haviam sido escritos em 2024. Só quero o que é mais novo, recente, eu quero trazer a novidade. Né? Imagine só, o Google Acadêmico que eu estou explicando para vocês aqui agora deve existir faz uns 5, 6 anos. É muito novo, é muito recente. Eu vou considerar aqui então, Luiz Rogério, que esse trabalho, a gente vai querer só trabalhos publicados nesse ano. Só coisa nova.
Tá? Então, todos esses 10.500 que estão listados aí para baixo são trabalhos que foram publicados apenas esse ano. Bem, o que mais que a gente consegue fazer por enquanto? A gente consegue, então, eu já escolhi um tema, ele vai filtrar para mim somente os trabalhos a partir de 2024, e agora eu posso ordenar esses trabalhos por relevância ou por data. Qual que é a diferença? Os trabalhos que são relevantes são trabalhos que foram muito citados, né? Trabalhos importantes, publicados numa revista importante. Ordenados por data são os trabalhos mais recentes. Qual que é a minha preferência? Eu prefiro os trabalhos mais relevantes do que por data. Porque por data, gente, convenhamos, né? Todos já são de 2024, todos já são recentes. E com relação ao idioma, olha, se eu estiver participando da sua banca, do seu TCC, de graduação, e você só tiver utilizado referências em português, tudo bem, sem problema nenhum. Você vai me dizer assim, professor, eu tenho dificuldade para ler inglês e tal. Poxa, mas você não usou um tradutor e tal? Tem tantas outras formas hoje de a gente ter acesso a um conteúdo legal. Ah, não, tinha dificuldade, não sabia, mas eu usei só em português. Tá, tudo bem. Você está no mestrado ou principalmente no doutorado. O seu trabalho só tem trabalhos em português. Ah, vai dar problema. Vai dar problema, né? Então, aqui no nosso caso específico, tá? Eu vou pegar apenas trabalhos em português. Pode clicar aí, pesquisar apenas páginas em português. A diferença não vai dar muito grande, né? Caiu de 10.500 para 8.610, porque o direito constitucional, né, o critério de busca que ele utilizou já está em português, né? Então, olha só, inclusive, quando você está ali fazendo, né, um trabalho, eu acho muito legal quando as pessoas fazem isso aí, olha. Elas dizem assim, olha, eu fiz uma busca no Google Acadêmico no dia 22 de outubro de 2024. A palavra-chave que eu utilizei foi direito constitucional. Eu apliquei um filtro para considerar apenas trabalhos de 2024, ordenados por relevância, apenas páginas em português, e encontrei 8.610 trabalhos. Top! Você contou como é que você fez a sua pesquisa. Se uma outra pessoa quiser repetir o mesmo procedimento que você, ela conseguirá. Ela sabe exatamente os passos que você fez. Isso a gente chama de métodos, né? Agora que a gente já começou a dar uma olhadinha nesses trabalhos, a gente vai ajudar o Luiz Rogério a criar a própria biblioteca dele. A própria biblioteca. E na hora que a gente for criar essa biblioteca dele, é só um exemplo, tá, pessoal? Eu vou criar uma biblioteca com 3 trabalhos, só com 3. Tá? Minha biblioteca vai ter 3 trabalhos. E o que é a biblioteca para a gente? Pessoal, quando a gente fala de pensamento digital, quando a gente fala de buscar trabalhos numa base de dados, quando a gente diz para criar nossas coisas, eu acho que vocês já perceberam bem aqui o contexto dessa UC. Eu quero que você seja mais produtivo. Eu quero que você use a ferramenta digital para te tornar mais produtivo. Para você não ter que ficar repetindo as coisas, para você ganhar tempo. Para você usar o tempo que você tem para estudar, para descansar, para fazer um exercício, para curtir sua família. Sei lá. Mas a tecnologia, tem que entrar para aumentar a sua produtividade. E aí, a gente vai olhar aqueles trabalhos, eles estão listados ali como os trabalhos mais relevantes, e aí a gente vai pegar o primeiro trabalho. Está escrito lá assim, ó, unidade 1, não abre não, tá? Unidade 1, Teoria Geral do Direito. Gente, isso aí é uma apostila. Isso é uma apostila. Você acha mesmo que eu vou querer colocar no meu trabalho acadêmico uma apostila? Eu não, mano. Então, primeiro, apesar dele ser muito relevante, por que às vezes ele é muito relevante? Porque como é apostila, circula muito entre as pessoas, né? Ele é muito divulgado, mas ele é um compilado de trabalhos. Isso eu não quero. Quando eu olho para o segundo trabalho, o estudo do direito constitucional comparado no Brasil, mapeamento das iniciativas e perspectivas de desenvolvimento da área. Esse trabalho já foi publicado em uma revista científica. Esse trabalho, ele é bom. Ele é bom, melhor que o primeiro, tá? E quando eu digo, eu não estou falando que o conteúdo do segundo é melhor que o conteúdo do primeiro, não. Eu estou dizendo que a fonte dele é mais confiável, tá? É uma revista científica, o trabalho, alguém escreveu, submeteu, foi avaliado. Não é fácil publicar um trabalho em uma revista científica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na minha biblioteca. Você vai clicar em salvar. Não, você vai clicar só em salvar. Clica lá em salvar. Na hora que você clicar em salvar, eu estou vendo que é a primeira vez que Luiz Rogério usa o Google Acadêmico. Ele ainda não tem uma biblioteca. Então, o que ele vai fazer? Vai colocar lá, criar novo, e ele vai dar um nome para essa biblioteca dele. Vai chamar do óbvio, direito constitucional. Né? É a biblioteca dele de direito constitucional. E dá um concluído. Beleza. Notem que colocou uma estrelinha. Né? A gente ainda. Você pode se perguntar assim, cadê a biblioteca dele? Calma, por enquanto, vamos só colocar os nossos livros, nossos artigos na nossa biblioteca, daqui a pouco a gente vê o que tem lá. A gente vai para o terceiro trabalho. Direito Constitucional, OB para concursos. Não, esse eu não quero. Esse eu não quero, porque o meu trabalho é mais acadêmico. Eu não estou me preparando aqui para uma prova de concurso público, não é? Então, vou deixar esse. Vamos para o quarto.
entre resistência, convergência e engajamento. Direito constitucional comparado e migrações constitucionais. Esse trabalho é bom. Foi publicado numa revista. Pode colocar na sua biblioteca. Salvar. Escolha a sua biblioteca. Concluído. Beleza. O terceiro trabalho. O quinto, desculpe. Livro de Direito Constitucional. Provavelmente é bom. Só tem um detalhe. O livro, quando ele está disponível no Google, ele está disponível algumas páginas. Algumas páginas. Ele não tem todas as páginas. Então, livros, a gente vai optar por não fazer. E daqui a pouco, eu vou ferir aqui o politicamente correto e vou te passar um site onde é que você baixa o livro. Tá? Então, a gente não vai considerar esse livro e não vai considerar o livro de baixo também, Direito Constitucional. Vamos para o outro trabalho, o preconceito no acesso ao direito constitucional da imunidade tributária. Tal. Beleza, pode salvar, é um trabalho também, publicado numa revista, colocou lá na biblioteca, perfeito. Sua biblioteca já tem 3 artigos. Por enquanto, eu vou deixar apenas esses 3 trabalhos na biblioteca, tá ótimo. Poderia ter 10, 20. Geralmente, nos meus estudantes aqui de pós-graduação, especialização comum, eu peço para selecionar uns 15 trabalhos, tá? Para construir ali o referencial teórico, né? Eles fazem um procedimento muito parecido com o que você fez. Sobe, volta lá no início da página. Olha, o que aconteceu? Repetindo o procedimento. Luiz Rogério acessou o Google Acadêmico, fez uma busca por direito constitucional, aplicou um filtro. Esse filtro consistiu em considerar apenas os trabalhos publicados em 2024, ordenados por relevância, e trabalhos em português. Isso. Selecionou os 3 trabalhos, desde que não fossem trabalhos de cursinho, apostilas ou livros. Somente trabalhos publicados em revistas científicas. Criou uma biblioteca chamada Direito Constitucional e colocou esses 3 trabalhos lá. Tá. Do lado direito, você tem um botãozinho chamado Minha Biblioteca. Viu lá do lado direito? Isso, pode clicar aí. Na sua biblioteca, você pode ter várias prateleiras, né? Você tem uma prateleira lá do lado esquerdo, olha do lado esquerdo, tem uma prateleira chamada Direito Constitucional. Clica só nela. Isso. Só aí. No seu caso, não faz muita diferença, porque você só tem uma prateleira, só de Direito Constitucional. Mas se eu abrisse a minha aqui para você, eu ia ter 10 prateleiras. Então, o que está acontecendo? Isso aqui, pessoal, é muito legal, porque esses trabalhos, o Luiz Rogério não precisa ficar salvando nos favoritos dele, nada disso. Já está tudo organizadinho para ele dentro da biblioteca dele. Mas é muito mais do que isso. Eu acho que todos vocês já estiveram ali no ensino fundamental e a professora disse assim: precisa fazer trabalho nas normas da ABNT. Então, aí você decorou lá, né? 3322, espaçamento 1,5, fonte tamanho 12, time do rumo Arial, não sei o quê. Até aí, beleza. Aí chega uma hora que a professora fala assim: você tem que fazer as citações e as referências conforme a NBR 6023. Aí você olha, vai no Google, dá um Google aí. Dá um Google aí. Abre uma página. NBR 6023. Isso, dá um enter aí. Abre essa primeira página aí. A NBR 6023 é um documento que fala como é que você tem que fazer as referências do trabalho. E aí você entra entre a cruz e a espada. Por quê? Se você não referenciar o trabalho direito, se você não fizer a citação direito, é plágio. Se for plágio, é reprovação. Aí você olha para a norma, 74 páginas. Você fala assim, poxa, mas o meu trabalho vai ter 20. Eu vou ter que ler 74 páginas, eu vou ter que decorar tudo. Olha, pessoal, eu não incomodo dessa aula estar sendo gravada, não. Eu vou dar a minha opinião. Eu super respeito. A ABNT fez um trabalho sensacional em criar uma norma sobre como é que as coisas funcionam. Só que o que acontece? Quem que precisa decorar tudo isso? Talvez, um profissional de biblioteconomia, de arquivologia. Talvez. Será que o Luiz Rogério não tem um assunto mais importante para ele, lá no direito, para ele se preocupar do que decorar as normas da ABNT? Será que um estudante de fisioterapia, de enfermagem, de design, de engenharia, não tem algo mais importante? O que eu quero dizer com isso? Eu reconheço que essas normas são muito importantes, mas a norma em si, ela é um guia para a gente. Isso aqui não é o nosso fim do nosso trabalho, é o nosso meio. A gente sabe que precisa fazer uma citação, sabe que precisa fazer uma referência, mas eu não sou obrigado a decorar. Ah, aqui é caixa alta, aqui é negrito, agora não sei o quê. Tem como só eu saber o básico para fazer bem feito? Não é? E é isso. A gente sabe que tem essa norma. Se você tiver uma dúvida, você consulta, mas aquilo que é repetitivo, a tecnologia tem que fazer para a gente. Tá? E ali o Google Acadêmico, nesse primeiro momento, eu vou mostrar só o basicão.
Ele já faz o basicão muito bem feito para a gente. Volta na sua biblioteca. Vamos supor, Luiz Rogério, que você tenha escolhido esses 3 trabalhos, eles aparecem no artigo que você fez para a disciplina, aparecem numa resposta que você deu numa prova, eles aparecem num parecer que você fez, numa peça que você está construindo, e você precisa referenciá-lo no seu trabalho. Você precisa dizer que aquele ponto que você abordou no seu trabalho, ele foi extraído desse artigo, né? Como é que você faz? Aí você vai consultar a NBR 623, como é que eu cito o artigo? Aqui é negrito, aqui é caixa alta, agora o nome da revista, o número da... Pelo amor de Deus, isso é um favor. Use tecnologia, resolve o seu problema, tira a sua dor. Olha que legal. Você só vai clicar naquele botãozinho chamado citar. Tá entre aspas assim, ó. Clique aí. Ele já gera para você a referência bibliográfica do trabalho. Completa. Onde é que tem que ser negrito? Qual é o volume da revista? O número, o ano. Gente, isso aqui é um negócio, assim, sensacional. Você tem que chegar, entrar lá na revista, olhar, ver o título do trabalho, copiar, digitar, gastar seu tempo, procurar onde é que é o negrito. Né? E o que você faz? Ele apresenta para você, porque você pode construir um trabalho de acordo com várias regras. Várias regras. Né? E aqui no nosso caso, quando alguém diz assim para você, faça o trabalho segundo a norma da ABNT. Na verdade, ele está dizendo o seguinte, é, as suas referências devem estar conforme a NBR 6023. É isso, né? Então, o que você faz? Você clica aí em cima da referência, clica lá em cima do cortexto, aí, clica, Ctrl C, vai lá no seu documento lá, olha, que eu pedi para você abrir do Docs, e cola. Pronto, pronto. Trouxe aí para você. Você sabe que esse trabalho é um trabalho que foi feito pelo Leonardo Afonso Cortes, tem o título do trabalho, o nome da revista em que ele foi publicado, foi o volume 10 dessa revista, o número 1 desse ano. Pronto, acabou. Referência completa. Utilizou o Google Acadêmico, resolveu o seu trabalho. Vamos para a segunda? Pode fechar, o segundo trabalho, quis dizer. Isso. Pede para citar. Ó, é o trabalho do 7. Matheus Gomes Fachin. Ó, não, não é o ministro, não, né? Hum. Melina Girardi Fachin. Clica nele, copia. E quando eu digo que você tem que saber o básico, o que que é? Quando você cria suas referências, elas precisam estar em ordem alfabética. A ordem alfabética dá para guardar, né? Não é possível, né? Então, isso aí a gente consegue, né? Dá para a gente ocupar a nossa memória aí dizendo, olha, eu quero, vou usar esses 3 trabalhos aqui e tal, dá para a gente fazer isso. Volta lá no terceiro, pode fechar aí. Citar, bem-vindo, isso. Aí eu quero que você coloque no lugar correto. O que? Isso. Perfeito. Perfeito. Essas são as 3 referências ali do trabalho, né? É um trabalho do bem-vindo, do Cortez e do SET. A gente utilizou o Google Acadêmico. Tá tudo de boa, ganhamos um tempinho, não digitamos nada e tal, né? Às vezes a gente vai querer ser um pouco mais, é, assim, detalhista. Por exemplo, o título, né? Do segundo trabalho está todo em caixa alta, né? De repente você vai querer manter ali a padronização com os demais. É um pequeno ajuste que você vai ter que fazer, né? É do segundo trabalho, segundo que está tudo em caixa alta, né? E tal, mas pelo amor de Deus, né? Inclusive, você tem a própria ferramenta aí, né? Para poder fazer isso. Tá? Não precisa fazer, não. Só tô, é o toque, sabe? É o toque. Mas esse é o ponto, né? Olha, pessoal, até há uns 2 anos, né? Uns 2 anos mais ou menos, quando estava ali lecionando, né? Pensamento digital, eu até fazia essa atividade com os estudantes. Eu mostrava como é que buscava um trabalho no Google Acadêmico, como é que aplicava o filtro, como é que extraía as referências, né? E aí ficava no nível da Amanda, né? Que comentou aqui no chat que já faz uso desse tipo de ferramenta. Olha, me diga aí no chat, a Amanda já disse que usa. Me responda no chat se você já usava o Google Acadêmico desse nível aqui que eu coloquei. Só coloca um sim ou não. Ótimo. Beleza, então não perdemos tempo, né? Ali a gente teve a Fernanda, tivemos a Amanda, que já fazia o uso disso, né? Devem ser bastante produtivas por causa disso, mas a grande maioria aqui respondeu que não, né? Olha, se você já está nesse nível aqui, você já está melhor do que 80% da galera. Se vocês sabem fazer isso aqui, se o seu trabalho acadêmico segue essa linha, se você faz isso para uma UC, se você faz isso para lá no seu estágio, se você vai produzir o seu TCC dessa forma, e tal, você já está melhor do que 80% da turma. Tem ferramentas mais avançadas? Tem, tem. Tem como gerar essa lista toda automática? Tem também. E tal. Agora, compensa
eu gastar a minha arma aqui nesse momento para poder te ensinar a fazer isso? Eu acho que não. Por quê? Porque agora, o que eu quero, né? Se você compreende isso aqui, eu já estou satisfeito. Já estou satisfeito. Sabe que existe uma base de dados do Google, gratuita, específica para artigos acadêmicos, que você escolhe o seu tema, faz uma busca, aplica filtros, eu posso, com base nesses filtros, criar a minha biblioteca, e dos artigos que estão na minha biblioteca, eu posso, por exemplo, extrair as referências bibliográficas, e essas referências é, é a única coisa assim que eu preciso guardar mesmo, que elas precisam ser listadas em ordem alfabética. Tá. Só que agora, eu quero ir para um outro nível. Eu quero ir para um outro nível. Eu queria pensar assim, eu sou Luiz Rogério, para os íntimos, para os colegas aqui, só Luiz, mas em breve você vai me chamar de Doutor Luiz. Bem, e aí, eu sou especialista em direito constitucional. Só que eu não sou um advogado qualquer, especialista em direito constitucional. Eu sou um advogado especialista em direito constitucional e especialista também em inteligência artificial. Aí ele vai dizer assim, mas peraí, você desenvolve ferramentas? Não, não. Eu sou um advogado especialista em direito constitucional que usa inteligência artificial muito bem. E aí, o Luiz Rogério, quando ele receber uma demanda agora, ao invés dele ir lá e consultar no livro e estudar, ele vai ter um assistente. O assistente pessoal dele. O assistente pessoal dele vai ajudá-lo, então, a resolver essas questões sobre direito constitucional. Muito mais rápido do que ele ir lá e pesquisar no livro. Talvez mais rápido que o próprio sócio dele. Talvez não, com certeza. Esse assistente social, esse assistente dele, ele vai ser equivalente a ele ter no time dele um jogador como o Hulk do Galo, sabe? Assim, um fenômeno, sabe? Um fenômeno ali no seu time. E o que a gente vai fazer agora, com base nesse conhecimento aqui, é muito mais do que qualquer coisa que vocês já viram na vida. Grava, grava, tá? Vocês estiverem lá reassistindo essa aula, coloquem aí, anota no seu caderno. 22 de outubro de 2024, a partir das 9 horas e 50 minutos, a partir da primeira hora de aula. Você pode esquecer qualquer coisa dessa UC. Qualquer coisa. Você pode dizer que ela, pode dizer assim, eu fiz aquela UC e ela não prestou. Mas o que prestou só foi a partir das 9 horas e 50 minutos do dia 22 de outubro. O resto foi só lero-lero. Mas isso aqui